Olá, seja bem-vindo à Bela Confraria Psicanalítica. Este é um espaço dedicado à reflexão séria e profunda sobre a mente humana, a clínica psicanalítica e os desafios subjetivos de nosso tempo. Na aula temática de hoje, vamos explorar mais um assunto extremamente relevante para quem se interessa por psicologia, psicanálise e pelos fenômenos que atravessam a vida contemporânea. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, ativar as notificações e depois, ao final, compartilhar este conteúdo com quem mais se interessa por esses temas. Agora, vamos para a nossa aula. Psicanálise selvagem, este é o tema da nossa aula temática e vamos procurar entender que termo é esse, o que Freud quis dizer quando vem a cunhar este termo. A origem, Freud utilizou a expressão psicanálise selvagem em um texto no início do século XX, 1910, intitulado Sobre a Psicanálise Selvagem. E neste escrito, ele relata casos em que médicos, entusiasmados com as novas ideias da psicanálise, davam interpretações precipitadas aos seus pacientes, por exemplo, dizendo diretamente: você tem esse sintoma porque deseja inconscientemente seu pai e sua mãe, ou seja, uma pressa interpretativa, ou quem sabe até diagnóstica, para entregar ao seu paciente. Freud, entretanto, considerava isso um grave ou um grande erro técnico e ético, pois rompia a relação transferencial de confiança do paciente, desrespeitava o tempo do inconsciente, que não pode ser forçado, e transformava a psicanálise em moralismo, conselho ou, pior ainda, sugestão, opinião, afastando-se do método psicanalítico. Ou seja, aquele furor de cura, aquele incômodo que muitos terapeutas efetivamente têm, que é de procurar dar alguma resposta aos anseios dos seus pacientes. Quando, na verdade, não há que se dar respostas ao paciente, não há que se laudar o paciente no escopo, no âmbito da psicanálise. Em outras terapias funciona de outro jeito, mas na psicanálise não. Não há essa necessidade urgente, ou nem mesmo em nenhum nível de apressamento, de se dar respostas, seja em forma de conselho, opinião, sugestão, moralismo, correções, ajustes, não. O psicanalista ele é aquele que escuta, aquele que está em estado de atenção flutuante, mas que também guarda a sua abstinência, a sua neutralidade e permite que o paciente faça a sua livre associação. Mas como as pessoas, desde a época de Freud, os terapeutas profissionais, sempre muito preocupados, quem sabe influenciados muitos por outras áreas do saber, especialmente a medicina, porque a medicina dispõe de instrumentais como exames médicos, laboratoriais, hoje em dia exames de imagem, que aquilo ajuda num processo decisório e para produzir laudos, para produzir conclusões que orientam seus pacientes. Na psicanálise nós não temos nada disso. Nós trabalhamos com a subjetividade e não com a objetividade do paciente. Por isso Freud vem estender o conhecimento, vem oferecer essa definição e também corrigir os rumos que a psicanálise vinha tomando à época. Essa psicanálise selvagem, ela se manifesta da seguinte maneira: o analista interpreta de forma direta e invasiva, sem que o conteúdo tenha emergido pela fala do paciente. Então é uma pressa, é uma espécie de rotulagem. Então o paciente mal fala alguma coisa e já o profissional psicanalista já está preocupado em formular alguma resposta. Há a falta de escuta e de respeito à singularidade do sujeito. Lembrando que o psicanalista, ele vê o paciente dele uma vez por semana, por 50 minutos, 1 hora no máximo. Então ele tem muito pouco tempo, né, para poder chegar a qualquer tipo de conclusão. Por isso que o psicanalista não aconselha, ele não vive com o paciente, ele não está num contexto social com o seu paciente, ele não frequenta, via de regra, a casa do paciente, nem vice-versa. Portanto, ele não tem nenhum instrumental para dar opiniões e conselhos. Ele precisa estimular que o paciente, por si só, encontre seus caminhos. Isso vai ocorrer através da escuta, das perguntas, das interpretações, das pontuações. Lembrando que dentro do processo psicanalítico, a interpretação ela não é laudar, ela não tem um caráter de conclusão ou de direção. Ela é provocativa.
A interpretação ajuda o paciente a fazer novas, livres associações. O terapeuta assume a posição de saber absoluto. Lacan foi chamar isso de sujeito suposto saber, uma vez, em vez de facilitar a descoberta do saber inconsciente pelo próprio analisando. Então, o analista não deve ocupar essa posição de mestre, de sabe-tudo, de guru. A técnica é reduzida a um conjunto de interpretações prontas. Por exemplo, usar a fórmula do tipo isso é recalque, isso é édipo, sem o chamado contexto clínico. Não dá para simplesmente, com base numa escuta rasa, superficial, simplesmente dizer que isso é essa direção que toma, essa é a definição que cabe nessa história. Não, o analista ele precisa ajudar o paciente a formular as suas próprias respostas. Não há esse caráter de produzir alívio ou tentar minimizar o discurso do paciente ou normalizar o discurso do paciente de forma alguma. Tudo que o paciente fala, que o cliente ele fala numa sessão de análise, é rico, é singular, é da subjetividade, é das interpretações próprias do paciente. O analista faz muito bem em não invadir este campo para que o paciente não perca o seu espaço de fala, para que ele não se sinta o tempo todo num estado de julgamento e que a qualquer momento virá uma aceitação, uma condenação, uma validação ou uma invalidação do seu discurso. Ele precisa estar livre para falar tudo o que ele quer, sem a preocupação de, vamos dizer assim, de produzir algum efeito afetivo no seu analista. E quando o analista faz isso, ele sai da posição do discurso do analista para entrar na posição do discurso do mestre ou do discurso do universitário, interrompendo assim todo o processo psicanalítico, especialmente na regra básica, na regra fundamental da livre associação. Cabe, então, nesse contexto, pontuarmos a diferença da psicanálise e do positivismo. Porque a psicanálise ela foca na subjetividade e no inconsciente, usando métodos interpretativos e terapêuticos. Métodos interpretativos, essa palavra é muito importante dentro da psicanálise. Já o positivismo, que é o que muitos terapeutas acabam utilizando, focam na objetividade e no empírico, defendendo a ciência como o único caminho para o conhecimento válido. Talvez seja por isso que existe um debate bastante raso, superficial, que vai falar que psicanálise é ou não é ciência. Isso pouco importa para os psicanalistas. A psicanálise efetivamente não está preocupada em ser rotulada ou classificada como ciência ou qualquer outra coisa. A psicanálise é um método de interpretação, é um método terapêutico e mais do que um método, é uma forma de se ver o aparelho psíquico, de compreender a vida humana, de compreender a vida em sociedade e tanto faz, caros alunos, se é classificada sim ou não como ciência. O fato é que os clientes que buscam uma terapia analítica sentem-se muito satisfeitos porque eles estão num processo de autoconhecimento, estão num processo de se descobrir e encontrar suas respostas singulares. Ninguém quer ser o tempo todo rotulado por qualquer objetividade ou por estatísticas. Sempre gostamos de dizer que se 100 pessoas, num grupo de 100 pessoas, 99 pensam igual e uma pensa diferente, a psicanálise foca exatamente na diferença. O que vale para 99 pessoas não vale para uma, e isso a psicanálise observa. Ela vai respeitar o campo da subjetividade, vai respeitar aquilo que torna a pessoa o que ela é efetivamente, para que ela possa construir a si mesma e decidir responsabilizar-se, se tornar protagonista da sua própria vida. E Freud foi dizendo, olha, essa psicanálise selvagem, ela é selvagem porque ela não vai respeitar justamente isso. Ela vai invadir essa subjetividade, ela vai tentar incluir fórmulas ou modos ou discursos normalizantes para tentar fazer um alívio de sintomas, tentar adaptar sintomas, e não é isso que a psicanálise faz. Não está preocupada em adaptar sintomas, está preocupada em produzir verdade psíquica para os seus pacientes. O que Freud propõe em oposição à chamada psicanálise selvagem. Freud defende que a interpretação deve surgir no momento certo, não pode ter pressa,
Muitos terapeutas, às vezes, não levam em consideração que o paciente esteja pronto para poder elaborar uma fala interpretativa. Nós dizemos também que em psicanálise nós usamos o tempo ao favor do paciente. Então não há pressa, não precisa se apressar. Nenhuma história constituiu-se da noite para o dia, ela vem num ritmo de acúmulos ao longo da vida. Então não precisa apressar as sessões, apressar as resoluções, os insights. Eles vão surgir no tempo do inconsciente de cada um que busca a terapia analítica. Então, respeitar o tempo do paciente é respeitar todo o processo analítico, é respeitar-se também como terapeuta. O analista precisa manter uma atenção flutuante e a nossa neutralidade benevolente, escutando sem julgar, sem se apressar, para sair desse quadro, esse estado de selvageria que age pelos instintos, pelos impulsos, pelas pré-definições, pelos preconceitos. O papel do analista, então, dessa forma, é favorecer o processo da associação livre e não impor significados. Repetindo esse ponto que é fundamental. O papel do analista é favorecer o processo de associação livre. Dele, analista? Não. Do paciente, obviamente. E não impor significados ao seu paciente. Do contrário, o paciente não encontrou um espaço seguro de fala. Ele foi para um profissional de aconselhamentos. Existem esses profissionais que dão conselhos, que fazem mentoria, que fazem coaching. Existe uma outra área de atuação. Estamos falando aqui da psicanálise, da técnica psicanalítica, onde o analista efetivamente promove, facilita, favorece a associação livre sem impor os seus significados. Quando o analista tenta impor significados, está falando a partir das suas crenças, daquilo que ele acredita ser certo, errado, ético, moral, e aí ele acaba subvertendo toda a subjetividade do seu paciente. Isso, se ele fizer isso, ele praticará psicanálise selvagem. Se ele respeitar o paciente, a associação livre, ele será um terapeuta psicanalítico da categoria, digamos assim, mais sofisticada e mais nobre possível. Em termos clínicos, a psicanálise selvagem pode causar alguns efeitos muito prejudiciais para a dinâmica de todo o processo psicanalítico. Portanto, a psicanálise selvagem pode causar resistência ou fechamento do paciente, pode produzir um reforço do recalque quando a interpretação é prematura, ou seja, o paciente pode fazer um recuo e quando ele está prestes a falar sobre o que realmente importa, ele pode fazer um recuo e esconder novamente esse conteúdo. Transferências negativas por invasão do espaço psíquico, muito comum de se observar. Muitos pacientes trocam de terapeuta porque o terapeuta invadiu algo que ele não gostaria que se fizesse, ele não queria que aquilo fosse à força, num momento inadequado, fazendo talvez perguntas assim muito inquisitórias, que não tem uma relação direta com o discurso, com a narrativa, com a associação que o paciente está trazendo. Então, nós vemos muitos terapeutas que acabam patinando realmente na profissão, não conseguem expandir o seu universo de atendimentos porque os pacientes simplesmente não conseguem estabelecer uma boa aliança terapêutica, o processo transferencial fica bastante prejudicado e dessa forma o analista ele não consegue junto com o paciente produzir o que se espera na psicanálise, que são as elaborações, os insights, ressignificações. Então, a pressa no processo pode efetivamente prejudicar todo o processo analítico e a forma, a abordagem que o analista também usa, projetando as suas angústias no próprio paciente, tentando ser alguém importante demais na vida do paciente, como aquele que dá conselhos e quando dá certo, ele celebra. Então, tem sim um viés, pode ter um viés narcisista por parte do psicanalista que tenta fazer essa psicanálise selvagem, invadindo espaços do paciente de forma inoportuna. Então, e também em termos clínicos, a psicanálise selvagem ela pode aparecer
fora do consultório, quando ideias psicanalíticas são usadas de forma vulgarizada, por exemplo, em redes sociais, em conselhos entre amigos, em análises populares do comportamento humano, aquela rotulagem geral. Se a pessoa tem timidez, isso provavelmente é um problema que ele teve lá com o pai, como se a timidez fosse um fenômeno único que tivesse uma única raiz. É claro que não. Tem uma coisa que é complexa, são as interações humanas e os sentimentos e emoções humanos. Cada um que manifesta um determinado sintoma tem as suas raízes muito particulares, tem a sua construção sintomática muito particular. Então, essas generalizações, elas tendem a ser positivistas e nada psicanalíticas. A psicanálise, ela atua no universo particular de cada um, como sendo, e de fato é, único. Cada paciente é único, é singular. Então, a psicanálise selvagem, ela não ajuda em nada o processo terapêutico. Aliás, grandes psicanalistas que fazem trabalhos absolutamente relevantes são aqueles que permitem o sujeito construir a si mesmo em todo o processo analítico. Em resumo, o conceito postura na psicanálise selvagem, interpretação direta, com prejuízo da escuta, sem a escuta. Na psicanálise autêntica, escuta, temos o acolhimento e o manejo transferencial. Acolhimento é algo singular na psicanálise, né? Algo muito importante, aquela empatia que acolhe. Em relação ao tempo, na psicanálise selvagem, força a revelação do inconsciente. A psicanálise selvagem está com pressa, ela quer dar respostas logo, ela quer liberar o paciente da sua dor de forma muito rápida, muito pragmática, sem dar o tempo da elaboração, da ressignificação, o tempo realmente transformacional. Na psicanálise autêntica, respeita o tempo do sujeito. Por isso que tem pacientes que ficam muito tempo, longos anos em análise. Claro, não estão tratando mais as mesmas questões do início, mas a análise ela se torna um espaço da singularidade do sujeito, onde ele pode dizer o que ele quer, não vai ter julgamentos, ninguém está preocupado em laudar, em dar diagnósticos, mas simplesmente produzir um espaço de reflexão profunda e transformadora. Em relação ao saber, na psicanálise selvagem, supõe que o analista sabe de tudo, que é um engodo. Na psicanálise autêntica, reconhece que o saber está no inconsciente do paciente. Lá está o saber não sabido, lá está o saber que vem à tona, lá está o autoconhecimento que conhece o inconsciente. Em relação ao efeito, na psicanálise selvagem, no curto prazo teremos rejeição, resistência e retraimento. Na psicanálise autêntica, no médio, no longo prazo e, dependendo do caso, até no curto prazo, elaboração, insight e transformação. Esta obra de Freud, de fato, ajuda muito a fazer ajustes nessa jornada psicanalítica, na jornada do profissional psicanalista, para que ele não caia no pragmatismo, no imediatismo dos tempos contemporâneos, não se torne ele mesmo objeto de consumo que depois em algum momento cai na obsolescência, cai no desuso. O bom psicanalista é aquele que oferece, desde a entrada do seu paciente no set analítico até a hora que vai embora, um espaço singular. O paciente precisa estar à vontade ali, estar se sentindo bem, ainda que traga demandas difíceis da vida, mas se sinta seguro e acolhido naquele espaço, sabendo que ali ele será respeitado em relação ao seu tempo, aos seus conteúdos, o que ele quer ou não dizer naquele determinado momento da vida dele. Vamos ficando por aqui com esta aula. Lembre-se de curtir este conteúdo e também compartilhá-lo. Chegamos ao final de mais uma aula temática. Eu espero que as reflexões aqui apresentadas contribuam para ampliar o seu olhar sobre esse tema tão relevante. E se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário, compartilhe esta aula e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Valeu, obrigado e até a próxima aula.